Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje, um bate-papo com a pediatra a doutora Tereza Cristina Semer, que vai falar sobre os cuidados e as doenças infantis agora nessa época de inverno. E claro, numa época de pandemia, os cuidados que devemos ter com as crianças, principalmente em casa. Tem ainda a Ação da Humanização recebeu uma doação de um grupo de 15 mulheres chamado Grupo de Novena, onde elas confeccionam gorros, elas recebem doação de lãs e confeccionam gorros para doarem para pacientes oncológicos. E mais uma vez, a Beneficência, através delas, fez a doação para os pacientes em tratamento na radioterapia. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Em uma época em que várias viroses aparecem, sintomas muito semelhantes ao Covid, as crianças merecem cuidados especiais. E quem vai falar sobre o assunto é ela, que é pediatra, que atende aqui no ambulatório da Beneficência Portuguesa, doutora Tereza Semer. Obrigada, doutora, por aceitar nosso convite. É muito bom estar com você e prestar informações. É a primeira vez, né? Sim. Eu acho que é importante a gente não entrar em pânico que tudo possa ser Covid. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser cauteloso com as crianças. Todas as viroses, nós temos muitos vírus respiratórios que incidem, na maior parte das vezes, nessa época do ano, né? Então, adenovírus, rinovírus, coxsackie, vírus sincicial respiratório, todos eles, como todos os vírus, têm sintomas tanto respiratórios quanto gastrointestinais, muitas vezes cursando a criança com quadros de diarreia, vômito. São muito semelhantes. Então, como diferenciar? Lembrar que a gripe, né, ou o resfriado comum se apresenta como uma coriza clara, a criança está bagunçando, está comendo, febre baixa, e tem uma duração de febre de 3 a 5 dias no máximo e todos os sintomas vão-se embora. Lembrando que a coriza é sempre clara, aquosa. Um resfriado, né, uma gripe, isso é um resfriado. A gripe que a gente consegue prevenir através da vacina é um quadro muito mais intenso de dor de garganta, de febre mais alta, de dor no corpo, de falta de apetite, e tem uma duração muito mais prolongada, em torno de uns 10 dias mais ou menos. A criança fica mais prostrada e com falta de apetite. Então, lembrando que podemos evitar gripe, que é veiculado pela influenza, através da vacinação, disponível já nos postos de saúde, dos 6 meses aos 5 anos. Mas também estará disponível para outras faixas de idade no serviço privado. Gostaria muito de ressaltar que quem tem criança pequena em casa, então bebês até 6 meses, onde os quadros respiratórios são sempre mais graves, deveriam e poderiam estar tomando a vacina da gripe, mesmo enquanto estão amamentando. Isso vai proteger o recém-nascido, que é muito imaturo sob o ponto de vista imunológico, até 6 meses. O serviço público disponibiliza a vacina da gripe, da influenza, para puérperas, quer dizer, as mamães que acabaram de ter bebês, até 45 dias de vida. Tá certo. Agora, doutora, hoje é muito comum qualquer semelhança, já a primeira coisa que vem na cabeça, o primeiro sintoma, seja uma garganta, ou seja uma coriza, ou até um estado febril, já é Covid e tem que correr, não vai para o hospital, às vezes a criança os pais têm medo de levar a criança. Como identificar que pode ser algo mais sério, que pode ser Covid? E assim, mesmo numa gripe, deve-se procurar um pronto-socorro, um atendimento médico ou tentar tratar em casa? Eu acho que a gente tem que ter bom senso e observação.
se uma criança tem uma febre e sintomas respiratórios, ela deve ficar isolada em casa, não é? Porque para a gente testar se é Covid ou não, ou mesmo fazer um raio-x de tórax, só a partir do 3º para 5º dia. Então, se a criança tem sintomas respiratórios, poderá ser simplesmente um resfriado comum? Poderá ser Covid? Permaneça em casa, em isolamento em casa. Se a doença evolui para um agravamento, ou se nesse espaço de tempo se descobre que algum familiar, algum amiguinho, pessoas que estavam em contato com a criança são positivas, aí sim se faz o exame para a criança na pesquisa da orofaringe, né? Considerado febre também a partir de 37,5, doutora? A gente considera uma febre a partir de 37,5, 38, mais para chamar a atenção, né, da mãe. Agora, lembrar que o Covid muitas vezes vem assintomático, né? Quantas pessoas são assintomáticas, estão circulando por aí e nós não podemos prender todo mundo em casa. Então, qual é a mensagem que fica? Se eu tenho sintoma respiratório, eu procuro isolar essa criança em casa, aguardar a evolução desse quadro. Se é um resfriado comum, é uma febrinha de 2, 3 dias, a criança está bem, fica meio amoadinha quando está com febre, se dá um analgésico ela fica bem, se alimenta normalmente. Se o quadro evolui para uma piora de uma tosse ou evolui para uma febre mais prolongada, aí sim deve procurar a orientação médica. Agora, doutora, já é difícil alguns adultos seguirem firmemente o uso das máscaras, a higiene com as mãos. A gente acaba esquecendo. Você encosta numa coisa, às vezes você leva uma mão no olho e toda hora está higienizando as mãos com álcool em gel ou lavando as mãos. Como fazer com as crianças, doutora? Pelo Porque exemplo, é mais difícil, né? Eu acho que começa o exemplo dentro de casa, né? Eu tenho um neto de 3 anos que eu fiquei muito tempo sem vê-lo lá no início da pandemia. E, na verdade, eu só consegui ter grandes relacionamentos com ele depois que eu tomei as 2 doses da vacina e aguardei 15 dias após a 2ª dose. Mas é muito interessante, porque quando ele me viu, quando ele começou a me ver ou me encontrar, ele andava com um frasquinho de álcool gel e quando ele queria dar a mão para mim, ele falava, álcool gel, vovó. E ele passava o álcool gel na mãozinha dele e na minha. Então, eu acho que o exemplo vem de casa, né? Então, começam pelos adultos. O uso da máscara quando for sair, né? Colocar a máscara de maneira adequada, né? Sempre higienizando a mão antes de colocar a máscara ou na retirada. O uso de álcool gel constante, não é? A lavagem das mãos constante. Isso é um exemplo que se dá e que a criança acaba seguindo, não é? Às vezes as crianças um pouco maiores são um pouco mais rebeldes, mas aí cabe a gente ter a paciência de estar cobrando isso e explicando a necessidade de que isso seja feita. Às vezes parece que com criança é até mais fácil dela aprender, porque está... É mais fácil, né? A criança com poucas palavras, imagina, uma criança de 3 anos me dá o álcool gel e falava, álcool gel na mão, vovó, para eu poder dar a mão para você. Quer dizer, é uma coisa que veio da onde? A mãe dele que ensinou, né? E são os dois, eu tenho 2 netos com a mesma idade, de 3 anos, um filho de uma filha. E os 2 têm a mesma conduta, né? Antes de pegar na mão da vovó, álcool gel. A criança ela deve usar a máscara a partir de qual idade? O que é recomendado pela Organização Mundial e pela Sociedade de Pediatria a partir dos 3 anos. Porque antes a criança realmente não fica com a máscara e também, quando é muito jovem, né, corre o risco de sufocar, de não se sentir bem. Então, a partir dos 3 anos, a gente deve estar orientando as crianças. Em relação ao convívio, doutora, porque criança gosta de se abraçar também, de estar brincando com os coleguinhas.
muitos não estão podendo ir para as escolas, estão tendo aula, algumas crianças mais velhas já estão tendo aulas em casa, mas elas não estão tendo esse convívio com os amiguinhos na escola. O que o pai e a mãe, como explicar para a criança da importância desse isolamento? Então, crianças muito pequenas, né, a gente sabe que dificilmente elas adoecem. E quando precisa haver muitas vezes comorbidades, né, diabetes, fibrose cística, pneumopatias graves, para que a gente possa ter a forma mais grave, né? Muitas vezes, se elas se contaminarem, elas têm uma forma muito branda. Então, a gente precisa orientar, mas e confiar, por exemplo, que quando a criança vai para a escola, que essa escola esteja seguindo todos os procedimentos de segurança, não é? Que do mesmo jeito que a mãe ensina a criança a lavar a mão, colocar máscara e ter uma higienização adequada, que a professora esteja também ciente disso. Não precisa existir muita preocupação em crianças pequenas. O importante é ter as faixas etárias juntas, né? Então, a criança da pré-escola junto, a criança, o lactente ou o bebê junto, e deixar as faixas etárias mais velhas, que são as que mais se contaminam ou possam transmitir a doença. Certo. Doutora, as crianças contraem Covid também, né? Muita gente acha que, não, criança não pega, ou a criança também ela pode ser assintomática, a criança não transmite. Mas não, é importante enfatizar que a criança também pode ter Covid e ela transmite, né, doutora? Sim, a criança, eu tive vários pacientes que eram Covid positivos, assintomáticos ou com sintomas muito leves. Epidemiologicamente falando, quer dizer, qual que era a fonte do contágio? A grande maioria eram os pais, né? Pais jovens que saíam para trabalhar. E as crianças, muitos pais assintomáticos ou sintomáticos leves. Não tive assim muitos pais que fossem internados, não, apesar de serem pais jovens, né? E as crianças, graças a Deus, nenhuma delas nas minhas mãos precisou ser internada. Quais foram os cuidados que eu tive que ter, não é? Acompanhar a evolução de um quadro de tosse, se existia ou não desconforto respiratório, monitoramento quase que diário, não é? Sintomas, alguns tiveram sintomas como diarreia e febrícula, pouco vômito, e elas evoluíram muito bem, sem problemas. É bom que você saiba que um dos meus netos também teve Covid, junto com o meu filho e nora, e foram sintomas leves, né? Ficaram isolados, sintomas leves e não há necessidade de nenhuma medicação, a não ser analgésico para a febre. Uhum. Doutora, a senhora falou de vacinação no início da nossa conversa. É importante a gente lembrar das vacinas que todas as crianças têm que tomar a partir do nascimento. A senhora acha que as mães estão deixando de vacinar com medo por causa dessa pandemia? Sim, eu tenho visto bastante isso, porque pela manhã eu faço um ambulatório no rede pública, onde eu atendo prematuros. E aí que a mãe tem muito medo mesmo de ir vacinar as crianças. Para consulta ela até vai, mas para vacina ela acaba não indo. A importância de se manter o calendário vacinal em dia, a importância de havendo disponibilidade, que a mãe se vacine contra, por exemplo, coqueluche, contra gripe, né? Porque isso faz com que a mãe fabrique anticorpos e, através do próprio leite materno, ela possa imunizar a sua criança. Tivemos um caso que saiu na imprensa, agora não me recordo o local, mas de um bebê que nasceu já com a imunidade da Covid. Sim. Isso é possível, doutora? Sim, sim. A grande maioria dos bebês nascem já com anticorpos, né? Por isso que, inclusive, o aleitamento não deve ser suspenso, né? A gente mantém o aleitamento, porque através do leite materno a gente também passa anticorpos.
Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui pela primeira vez, deixar o convite para a gente estar falando outras oportunidades sobre criança, sobre imunidade, sobre os cuidados que a gente tem que ter a partir de um recém-nascido. E eu queria que o senhor deixasse, então, aquele recado para aquelas mães que estão com medo de vacinar ou qualquer outro recado que a senhora queira deixar para as nossas crianças. Eu acho que o importante na prevenção da COVID são os cuidados mesmo de higiene. Nunca esquecer de manter as salas, a casa bem arejada, mesmo no inverno, que a tendência das pessoas é fechar as janelas porque está frio. Não, sempre a casa muito arejada, higienização das mãos, com sabão ou álcool gel e sempre, sempre, sempre o uso de máscara. Tá bom, doutora, muito obrigada mais uma vez e tá aí, ó. Então tá dado o recado, você que tem criança, deixa a casa arejada e você que precisa dar a vacina, leve seu filho para vacinar. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. O Hospital Beneficência Portuguesa implanta o mais moderno centro para tratamento de doenças cardioneurovasculares. Além de UTI cardiovascular humanizada com acompanhante, o Hospital do Coração Benecor conta com equipe médica multidisciplinar e equipamentos de última geração. Aparelhos de alta definição permitem o diagnóstico preciso e oferecem os melhores recursos para tratamento cardioneurovascular da região. Benecor, Hospital do Coração, Avenida Bernardino de Campos, 47. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e agora você confere uma doação que foi feita em parceria com o setor de humanização e também com o Grupo de Novena, formado há 22 anos por 15 mulheres. Lá, as mulheres recebem lãs e confeccionam gorros que são doados para pacientes oncológicos. E agora foi a vez da beneficência dos pacientes em tratamento de radioterapia aqui da Benê receberem esse agrado. Você confere a partir de agora. A nossa gratidão hoje vai inicialmente à atitude da nossa conselheira, muito querida por todos nós, a senhora Maria Lúcia Coutinho, que procurou o setor de humanização para nos encaminhar a Sandra, que na verdade vem representando o grupo de novena, que tem por liderança ali a Maria Paula Rolo Pontes, que há 22 anos teve a iniciativa e depois de uma luta desde criança aí com leucemia, ela teve a iniciativa de transformar essa luta em doação, em voluntariado e lidera aí esse grupo de 15 senhoras que recebem as doações das lãs e são feitos ali, confeccionados com muito amor, com muita beleza, com muito carinho, gorros de lã. E essa doação ela foi entregue aí para o setor de humanização, para que a gente pudesse estar entregando esses gorros, echarpes, realmente confeccionados com muito amor, né? Com muita beleza. E hoje nós fizemos aí a entrega para os nossos pacientes aqui oncológicos. Foi uma festa, foi uma grande alegria e nós ficamos muito felizes com essas doações e com essa oportunidade de registrar esse momento. A Beneficência teve aí um mês, mais ou menos, 2 meses atrás, recebendo as doações das cestas básicas, recebemos aí as doações das fraldas geriátricas aos nossos pacientes oncológicos. E agora, essa iniciativa linda desses gorros, nesses dias frios que nós temos tido, e alegrou os nossos pacientes da químio, da rádio e os pacientes internados aí pelo convênio SUS. Então foi algo que realmente veio ajudá-los e muito nessas noites frias. Então toda a nossa gratidão a essa linda iniciativa. O nosso grande parceiro e amigo aí do Laboratório Célula Mater, o senhor Carlos Eduardo,
pela iniciativa de realizar essa campanha, que foi até o último dia 31, das doações das fraldas geriátricas destinadas aqui aos pacientes oncológicos da Beneficência. Foi realmente, e tem sido, porque nós tivemos aí abastecido, né, o nosso estoque de fraldas, e os nossos pacientes, à medida que necessitam, nós temos como socorrê-los, né? Normalmente são pacientes carentes, pacientes conveniados aí ao SUS, e a gente hoje tem como atender essa necessidade. Então nós queremos agradecer essa iniciativa e dizer a você, né, que está aí nos assistindo agora, que a Beneficência, se você tiver aí o desejo de querer contribuir de alguma forma com essas doações, elas são sempre de grande importância aos nossos pacientes, que são aí supridos, né, nas suas necessidades, com essas cestas básicas que houve a campanha aí dos nossos parceiros, e foi de grande valia essa entrega das fraldas geriátricas, dos gorros de lã. Nós realmente ficamos muito felizes em poder ajudar aqueles que precisam. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou do Laboratório Célula Mater, passando aqui para dar as informações do final da nossa campanha de arrecadação de fralda para pessoas que fazem tratamento oncológico na Beneficência Portuguesa de Santos. Nós arrecadamos aproximadamente 1.000 fraldas durante o mês de junho, e elas vão ser agora entregues, mais uma parte, no mês de julho. É isso aí. Obrigado a todos que deram essa força. Obrigado mesmo. Eu achei maravilhoso, achei ótimo, porque tem gente que vem de muito longe, então precisa também. Eu gostei muito, parabéns. Olha, eu quero agradecer muito aos funcionários aqui, desde a recepção, o senhor Maurício que fica na porta, o pessoal que atende aqui na radioterapia, são todos excelentes. Muito bom, incentiva mais a gente a frequentar o tratamento com mais ânimo, né? Porque a gente temos uma equipe que pode nos auxiliar, agradecendo, sabe? Auxiliando a gente, tratando bem, com respeito, educação, que as pessoas hoje vêm e precisa disso também, né? De respeito, quando a gente é bem tratado, a gente vem com mais ânimo, com o tratamento. Olá, meu nome é Sandra. Nosso grupo de novena surgiu há 22 anos, quando a nossa líder Maria Paula Rolo Pontes passou por uma situação familiar e, sendo uma pessoa espiritualizada, convidou suas amigas a assim formar o grupo Novena. Hoje somos em 15 mulheres. Começamos com a ideia da novena e, com o tempo, percebemos a necessidade do trabalho social. Decidimos então confeccionar gorros de lã para doação da área oncológica, infantil e adulto. Hoje confeccionamos em média 500 gorros ao ano. As participantes confeccionam e doam a lã, e as amigas das amigas também. Agradeço a Beneficência Portuguesa pela parceria e a Paula pela atenção e o carinho que nos recebeu. Acreditamos que assim nós podemos aquecer o coração do nosso próximo. Deixo aqui que quem tiver vontade na doação de lã e confeccionar os gorros, pode entrar em contato pelo celular, que também é o WhatsApp, 981-655313. Agradeço mais uma vez, muito obrigada e até breve. Poxa vida, minha filha, eu era uma que estava sem touca, né? Só agradeci. Muito obrigado. Pois é, eu conheci a Beneficência Portuguesa porque eu tive um AVC. E o médico, então, me mandou para cá. Mas, infelizmente, né, se a gente pode ter muito, por que tem pouco? Apareceu o câncer de mama. Apareceu o câncer de mama, e para onde foi que eu vim? Para a Beneficência Portuguesa
de novo. E graças a Deus. Eu agradeço o doutor Hilário, porque eu falo muito e ele fala muito pouquinho. E eu falei que ele tinha uns olhos azuis muito lindos, divino e maravilhoso. E é isso aí. E o doutor Hilário é mesmo maravilhoso. E agradecer do faxineiro aos médicos da beneficência, porque aqui eu acho para a pessoa morrer aqui só com os coisas de Deus, coisa de Deus, que dependendo disso eles fazem tudo para salvar a vida do pessoal. Eu agradeço muito. Bom, eu acho importante tudo que a gente faz para humanizar o tratamento do paciente de vital importância. Eu acho que isso é uma coisa que a beneficência tem estimulado, tem feito e o paciente fica muito feliz. Eu acho assim que são pequenos mimos que mudam o dia a dia de um paciente. Você imagina o paciente vir todo dia aqui nesse frio que está fazendo nessa cidade, de repente chega no hospital e ganha um gorro. Não tem uma, assim, tem uma paciente que falou assim, eu amo essa beneficência, eu já gostava da beneficência, agora eu amo muito mais. Porque isso, na verdade, assim, é um cuidado a mais fora de coisa médica, né? Do tratamento, da radioterapia, da quimioterapia, assim, um cuidado. Só para te lembrar, assim, que eu me lembrei, a semana passada, na quinta-feira, a gente distribuiu um pacotinho com paçoquinha doce, com um recadinho do serviço de radioterapia para os pacientes para comemorar a festa junina. Como não podia ter, a gente pôs tudo em saquinho, individualmente cada paciente ganhou. Nossa, os pacientes chegavam para mim, muito obrigada. É uma lembrança, é pouco, mas é dada de coração. E é dada assim para o paciente entender que a gente o vê como um paciente que precisa de cuidado, que precisa ter esse olhar humanizado que a beneficência tem e cada vez mais ela fica tendo projetos para isso aumentar. Eu fico muito feliz de trabalhar nessa instituição. E isso também, doutora, faz com que o fato de você lembrar desse mimo, porque o paciente oncológico ele acaba se tornando mais carente e meio excluso também, né, doutora? O paciente oncológico, eu sempre digo que ele é muito fragilizado, porque não é fácil você ter a doença, você tratar essa doença e ter assim a percepção, o medo, né? Porque antigamente minha mãe falava, não quero nem ouvir essa palavra, né? Tinha muito disso. Então o paciente sempre associa, infelizmente, o câncer a uma morte, a uma debilitação. Então eu acho que assim são pequenas coisas que fazem a diferença no tratamento. Hoje não é mais assim, acho que tem muita, a medicina melhorou muito, então ela consegue dar um prognóstico melhor, um cuidado melhor, o paciente não se debilita. E esses pequenos cuidados são mais importantes ainda, né? Porque na verdade a gente está cuidando também do coraçãozinho e da cabecinha desses pacientes. Aí eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa ou outras matérias? Os endereços estão aparecendo aqui no seu vídeo, acompanhe as nossas redes sociais. E você já sabe, na próxima semana, neste mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.